Olá, alunos do terceiro ano, aqui é o professor Arthur, professor de física de vocês, e preparem-se aí para a nossa primeira aula de física sobre eletricidade. O que a gente tem que falar aqui são alguns pontos, então, eletricidade é a parte da física que estuda corpos eletrizados. Aí você pensa assim, professor, como é que se pode eletrizar um corpo? Normalmente, os corpos ao nosso redor, eles estão eletricamente neutros, ou seja, eles têm a mesma quantidade de prótons e elétrons na sua constituição. A partir de alguns processos, né, por exemplo, você atritar, você manter um contato com corpos, vai acontecer que vai haver um desequilíbrio nesses componentes eletrônicos. E quando há esse desequilíbrio, nós dizemos que o corpo está eletrizado. Esse fenômeno a gente pode ver no dia a dia e o mais comum, até que se faz muitas tirinhas, muitos memes com isso, é a eletricidade estática, né? A chamada eletricidade estática. Vê comigo aí na tela. Essa tirinha foi tirada da prova do Enem desse ano. Você vê aqui o personagem Garfield. Ele vai se chegando no seu dono, aí ele vai lá, ó, se esfrega na perna dele, que está coberta por algum pano da calça, jeans, algodão, não sabemos. Mas o que é que acontece? Depois que há esse atrito, né, que ele esfrega o pelo dele na calça do dono, ele sai todo arrepiado e sai pensando aí, pô, eu dei eletricidade estática. Aí, por que isso? Por que que é que após, né, olha, você vê que ele tá lisinho aqui, atritou e esfregou o pelo dele ali na perna do dono, que estava com algum pano, ele sai desse jeito, todo arrepiado. E é isso que a gente vai buscar entender nas nossas aulas. Também quero dizer para vocês que a eletricidade ela se divide em duas partes, tá? Nós temos a eletrostática, que estuda as cargas elétricas em repouso, né? Quais são os fenômenos associados a isso. E depois nós vamos para a eletrodinâmica, que é quando nós vemos esses portadores de carga elétrica em movimento. E aí que aparece o fenômeno da corrente elétrica. Beleza? Vamos seguindo em frente aí. A descoberta da eletricidade ela é atribuída a um filósofo grego, Tales de Mileto. Tá? Então, o que é que aconteceu? Ele ali, provavelmente nas suas andanças pelo meio da Grécia, pegou um pedaço de âmbar. Quem já assistiu aí o filme Jurassic Park 1 sabe. Âmbar, ele é uma resina, né, de uma árvore e que ela fica petrificada, ela fica no estado sólido. Né? E ali o que é que vai acontecer? Ele guardando provavelmente isso com ele, esse pedaço de âmbar, né, esse material, ele entrou em atrito com o componente da roupa dele, seja uma pele de um animal, seja um tipo de algodão, seja o que for. E quando ele pegava esse pedaço e colocava perto de algumas situações, como folhas secas, palha seca, até pena, como a gente vê aí na imagem na tela, ele via que atraía, né, a pedra de âmbar atraía esses objetos. E ele começou a pensar, cara, por que que isso acontece? Existe um fenômeno aí por trás disso. Né? E depois foi se estudando e se chegou ao conceito de eletricidade. Portanto, a descoberta da eletricidade é atribuída a Tales de Mileto. Ok? Aqui na imagem você vê ó, um busto de Tales e o período da sua vida. E aqui o âmbar. Tá? Então vamos para frente. Também para a gente poder conversar sobre carga elétrica, né, e todo esse processo de eletrização, a gente precisa entender o que são materiais condutores e materiais isolantes. Fica comigo aí que materiais condutores são aqueles que possuem elétrons livres na sua camada de valência, né? Tem mais liberdade de elétrons livres. Para a gente entender o que é camada de valência, você vai ter que lembrar lá das suas aulas de Química 1, quando você estuda o modelo atômico, que você faz a distribuição eletrônica de um elemento, você tem a última camada de distribuição. Ali é a camada de valência desse rapaz. E lá estão a maioria dos elétrons livres. Então, são exemplos de condutores, né, de materiais condutores, os metais em geral. Ferro, cobre, ouro, prata, né, então são até bastante utilizados aí nas ligações elétricas, justamente por isso, por serem excelentes condutores. Aqui a gente está falando de condutores sólidos, tá? Mas nós temos condutores líquidos, que são as soluções eletrolíticas, tá bom? E temos também condutores gasosos. Vamos lá para os isolantes. O que é um material isolante? Ele já é o oposto do condutor, ou seja, ele tem ausência de elétrons livres, ou então ele tem a pouca presença, né? São poucos esses elétrons. Esse material isolante ele recebe um outro nome, nós podemos chamar de dielétrico, então se liga nisso, tá? Quando a gente falar materiais dielétricos, eu estou falando de materiais que são isolantes. Exemplos de isolantes, nós temos aí a borracha, o isopor, a lã, a madeira, e aqui na figura nós temos a fibra de vidro TVE, tá? É um bom isolante aqui elétrico e térmico, diga-se de passagem.
Agora sim, vamos entender aí a carga elétrica, né? Como que se eletriza um corpo. Nós sabemos que a matéria é constituída por átomos, e esses átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Tá? Então, aqui na figura nós temos um modelo atômico, o núcleo aqui representado por prótons e nêutrons de vermelho e azul, e os elétrons na eletrosfera aqui representados da cor cinza. Você percebe, ó, que nós temos aqui três camadas eletrônicas e a mais distante nós temos dois elétrons. Isso que a gente estava falando ainda há pouco sobre camada de valência, tá? Então pensa comigo, se eu pudesse separar esses caras, se eu tivesse que fazer a separação deles, eu ia precisar de muita força para separar os prótons e os nêutrons, porque os caras estão bem juntos aqui, ó, no núcleo atômico. Já os elétrons, principalmente esses caboclos aqui, ó, que estão mais afastados, eu não ia precisar de tanta força com eles. Por isso é que, quando a gente vai falar de corpos eletrizados, nós falamos no excesso e na falta de elétrons. Então, são eles que vão ser os nossos atores aí na parte de eletrização. Ou eu retiro ou eu acrescento elétrons a um corpo. E isso vai fazer ele ficar eletrizado. Beleza? Vamos seguindo em frente. Aqui nesse exemplo é para nós falarmos sobre a natureza da carga, tá? Então, como é que se chegou ao resultado de próton e elétron, um positivo, um negativo, são opostos, né? Por que que isso foi dito, né? Qual é o experimento que causou essa ideia? Então, acompanhe aqui comigo na tela, que é hora da gente decifrar isso. Próton e elétron, próton na esquerda, elétron na direita. Olha só, nosso experimento consiste em pegar um ímã, né? Você vê aqui, ó, polo sul, polo norte. Eu gerei um ímã nessa região, um campo magnético, e eu vou jogar essas cargas por ele. Olha só, nesse sentido que a mãozinha vai aqui, ó, nesse sentido. Quando eu faço isso, a carga próton, olha só, né, esse componente atômico aqui, o próton, olha só o que acontece. Ele vai passar pelo campo magnético. Opa, passou aqui, ó. E olha o caminho que ele fez, uma curva acentuada para cima. Já o elétron, olha só, ele fez uma curva acentuada para baixo. Então, quer dizer, sentidos opostos, tá? Eles mantiveram a direção, mas o sentido foi oposto. Isso significa o quê? Significa que eles têm natureza elétrica oposta. Por isso eu digo que o próton é positivo e o elétron é negativo. Beleza? E o nêutron, professor? É neutro, né, cara? Se eu jogasse ele aqui, ele ia seguir direto e ir embora, não ia sofrer ação do campo magnético. Vamos lá, seguindo em frente. Aqui eu tenho as características dessas partículas, né? Quando eu falo de partícula, é uma matéria, então você tem massa, e agora nós temos a natureza da carga elétrica e o valor que está aqui ao lado para a gente descobrir. Então, o próton, olha só, massa 1,710 elevado a menos 27 em quilogramas, então uma massa bem pequena. A massa do próton é igual à massa do nêutron e a massa do elétron é menor. Como que eu sei disso? Por causa da potência de 10, ó. Menos 31. 31 casas decimais aqui, né? E o 27 não, beleza? Aqui, olha só, qual é a natureza da nossa carga? Próton positiva, elétron negativa, nêutron nulo. Valor da carga. Isso significa que nós podemos quantificar a carga elétrica de um corpo. Então, quando eu falo de um próton apenas, a carga elétrica dele é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quando eu falo de um elétron, também é 1,6. Aí tu, professor, mas a natureza da carga não é diferente? Sim. A quantidade, o valor, não. Mas a natureza, sim. Beleza? Vamos para frente aqui que você vai me entender benzinho. Essa carga de 1,6 que a gente viu na tabela ainda há pouco, ó, nós chamamos de carga elétrica elementar, tá bom? Por que tem esse mais menos aqui, professor? Porque um é próton positivo, outro é elétron negativo. Ok? Aqui não está em módulo. Módulo é só o valor numérico. E esse C, professor, que apareceu aqui? Esse C é a unidade de medida da carga, que nós chamamos de Coulomb, em homenagem ao físico, tá? Que fez um trabalho também na parte de eletricidade. Beleza, seguindo em frente, o que é que me interessa agora? Se eu tenho um corpo, eu não tenho só um próton, nem tenho só um elétron nesse corpo. Eu tenho milhões, milhares de prótons e elétrons ali. Como é que eu sei qual é a quantidade de carga? Lembra ainda há pouco que eu falei? Para um corpo ficar eletrizado, eu vou tirar ou eu vou acrescentar elétrons neles. Tá beleza? Então, eu preciso saber quantos elétrons eu tirei
e multiplicar isso pelo valor de um só, né? Quando eu tenho esse pensamento, eu vou ser levado para essa fórmula que está aqui na frente de vocês na tela, ó. Q é igual a N vezes E. O que é o Q? É a quantidade de carga elétrica. O N, o que é o número de elétrons que eu acrescentei ou que eu retirei. E o que é o Ezinho? Carga elétrica elementar. Beleza? Então, não tem confusão aqui, cara. Não adianta você querer fazer confusão na sua cabeça, que isso é muito simples. Para eu saber a quantidade de carga de um corpo, basta eu multiplicar o número de elétrons que eu acrescentei ou que eu retirei e a carga elementar, beleza? Olha o exemplo aí para você ver como isso é muito fácil. Opa, primeiro aqui, antes da gente ir para o exemplo, né, vamos falar sobre corpo eletricamente positivo e negativo. Se eu tenho falta de elétrons, se eu tiro elétrons de um corpo, pensa comigo, o próton vai ficar a mais, né? Que é esse que está aqui no centro. Se eu tiro os elétrons de um corpo, ele vai ter sobra de prótons, então ele vai ficar eletricamente positivo. Se eu tenho excesso de elétrons, ou seja, eu doei elétrons para um corpo, então ele vai ter carga negativa. Beleza? E se está em equilíbrio, como a gente falou no início da aula, quantidade igual de próton e elétron, esse corpo está neutro, está eletricamente neutro. Beleza? Agora sim, ó, exemplo aí na tela para a gente conversar. Um corpo está inicialmente neutro e logo em seguida é retirado 2 vezes 10 elevado a 14 elétrons através de um processo de atrito. Calcule um módulo da sua carga elétrica, né, da carga que esse corpo adquiriu. Então, aqui não tem segredo, pessoal. Olha só. Na nossa solução, eu vou começar lembrando que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a 19. Por que que não tem mais ou menos aqui? Porque apareceu a expressão módulo, ou seja, eu quero só o valor numérico. Eu não quero saber a natureza da carga. Beleza? Então, peguei aqui a carga elementar. A questão já me deu aqui, ó, qual é a quantidade de elétrons, na verdade, que foi retirado do corpo. Então, eu tenho, ó, N vezes E. Quem é o meu N? 2 vezes 10 elevado a 14. Quem é o meu E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Esse valor aqui você tem que lembrar, tá? Porque ele não foi dado, ó. Mas subentende-se que a partir de agora você sabe quem é a carga elementar. Então, faça a multiplicação. Poxa, professor, multiplicação aqui de potência com número, como é que eu faço? Acalme seu coração. Você multiplica os números, 2 vezes 1,6, que isso vai dar 3,2, bem fácil, né? Você faz de cabeça. E agora aqui, ó, potência de 10, multiplicação. Eu repito a base, que é o 10, e faço a operação com os expoentes. Então, eu tenho 14 menos 19. 14 menos 19, menos 5, né? Então, fechamos a conta, ó, com 3,2 vezes 10 elevado a menos 5 coulomb, que é a nossa quantidade de carga elétrica aí nesse corpo. Beleza? Então, esse aqui é um exemplo, ainda tem muito mais. Vocês podem assistir as aulas que passam no projeto Aula em Casa também, que vai te ajudar. Então, até a próxima. Um abraço a todos, se cuidem, hein?